Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. Aqui o nosso convidado de hoje é Demetrio Junqueira, médico veterinário, especialista em saúde pública. Seja bem-vindo, Demetrio. Obrigado, Rodolfo. É um prazer sempre estar aqui participando desse programa, Qualidade de Vida. E o tema da semana será a qualidade da carne. Vamos passar um vídeo para vocês e logo após esse vídeo, Demetrio vai comentar com vocês. Será que a carne que você consome é de qualidade? Maciez, quantidade de gordura, coloração, vários são os aspectos relacionados diretamente à qualidade da carne. Em maior número estão os fatores que podem interferir diretamente nesses aspectos. A idade dos animais, o tipo de manejo, o transporte, os cuidados na hora do abate e a existência de resíduos. Para saber mais sobre o assunto, visitamos esta casa de carne em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, onde o Alex, que é o proprietário, nos explica o que garante a qualidade da sua mercadoria. O cuidado que nós temos é desde o pasto até o frigorífico, do frigorífico para a casa de carne. Eu tenho uma grande vantagem hoje, que eu tenho uns fornecedores pecuaristas, muitos pecuaristas de Maracaju, na região do Jardim, Bonito, que fornece a carne para mim. Se os cuidados com a carne devem começar no pasto, então é para lá que a gente vai. A alguns quilômetros dali, na fazenda Bálsamo, acompanhamos o embarque desse lote de animais que seguem para o abate. A propriedade trabalha com integração lavoura-pecuária e toma todos os cuidados para evitar prejuízos na hora do manejo. O cuidado é esse cuidado de não bater, não tem cachorro, não tem grito, não tem nada, né? Então a gente tenta fazer o melhor, porque esse negócio de gritaria, de cachorro, isso aí eu acho que já foi o tempo. Hoje a pecuária é mais moderna, né? Então a gente está tentando ver se tira essa parte do estresse do gado, né? Deixando o açougue um pouco de lado, nós viemos aqui no começo do processo, na propriedade, né, onde esses animais são criados. Porque higiene é importante, também os cuidados na hora de abater esses animais. Mas se não tiver um manejo correto, todo esse trabalho pode interferir na qualidade da carne que você compra. Na Fazenda Escola da Uniderp, em Campo Grande, conversamos com a professora Elisa, especialista em manejo. Ela explica que no Brasil ainda é comum um manejo mais agressivo e que a implantação do manejo racional ainda depende de uma mudança cultural, o que leva tempo para ocorrer. Não é só o produto carne que ele influencia no valor comercial. Então já começa o manejo tradicional a trazer problema no bolso do pecuarista. Então, o que acontece? Você traz o gado para o mangueiro, sem água, deixa ele preso, então aquele animal ele fica estressado, sem água no mangueiro, já é também queima de glicogênio, estresse para o animal. Lida, violência, agressividade em cima do animal, tudo isso a gente perde uma reserva, eu sempre vou falar essa palavra, glicogênio, que vai ser essencial quando a musculatura, né, o músculo vira carne, no rigor mortis, que é um processo que acontece após o abate lá na câmara de refrigeração. Demetrio, em cima desse vídeo, mas antes de falar do vídeo, gostaria que você falasse um pouquinho de saúde única. Rodolfo, dentro da saúde única, a gente sempre tenta procurar entender as relações que existem entre o meio ambiente, entre a saúde humana e a saúde animal. No caso específico, o vídeo colocou aí uma questão muito importante para as pessoas entenderem que a qualidade da carne não depende propriamente da prateleira do açougue, do supermercado ou necessariamente do frigorífico onde se faz o abate. A qualidade da carne já começa desde a produção, no caso do bovino no pasto, no caso do suíno, das aves, dentro das granjas, com a ração. O componente do estresse, que é um componente ambiental importante, a questão do som, né? Vai interferir no estresse e isso vai interferir na qualidade da carne. Nós temos também hoje um problema muito sério em algumas regiões produtoras, que com o desmatamento, no primeiro momento, se vem as lavouras, principalmente de soja, e com uso extensivo de defensivos agrícolas e depois a pastagem para a produção dos bovinos. E aí, nesse caso, a gente tem a contaminação da carne por agrotóxicos, que é um efeito residual de longo prazo, tem a ver com a contaminação do solo e, portanto, pode interferir na qualidade da carne sob o ponto de vista dos aspectos de contaminação.
Outra questão também é que dentro das formas de manejo nós temos aí o uso extensivo de antibióticos, né? Muitas das vezes sem recomendação médico-veterinária, e isso daí com certeza também vai impactar na qualidade da carne. Nós temos estudos, inclusive, de boa parte dos rios do mundo estão contaminados com antibióticos. Isso tem interferido na qualidade, por exemplo, da carne do pescado, né? Surgimento de bactérias multiresistentes em todas as produções, e com certeza isso tem impacto na qualidade dos alimentos de uma forma geral. Não vamos pegar só a carne nesses casos específicos. Então a saúde humana ela vai fazer exatamente ações para que essa contaminação ambiental, esse processo produtivo que interfere na saúde animal, não venha desencadear doença nas pessoas. Então esse complexo, que é muito amplo, é que vai definir aí as questões relacionadas à saúde única, conforme você tem perguntado. Muito bacana. Quando tem a questão da contaminação a ser humano, tem alguma coisa que pode ser feita para estar diminuindo isso, ou ter um tipo de vacina ou algo desse tipo pelo sistema que pode ser feito para melhorar isso? A contaminação, na verdade, ela é uma contaminação residual, né? Nós não vamos falar no primeiro momento que essas contaminações por agrotóxicos, por antibióticos, vão ter um efeito agudo nas pessoas. Agora, existe a contaminação já da carne em si, adquirida por má conservação ou por um abate clandestino, e que, obviamente, isso pode gerar uma intoxicação aguda. Essa intoxicação aguda, dependendo da progressão, dependendo do micro-organismo causador, pode gerar até o óbito da pessoa. Muito bacana. Vamos dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, novamente aqui com o Demetrio Junqueira, médico especialista em saúde pública. Demetrio, quando a gente fala em abate clandestino, o que a gente pode falar para essas pessoas que consomem essas carnes? Rodolfo, a questão do abate clandestino é um problema de saúde pública mundial. A gente sabe que nos países onde a gente tem superpopulações, em espaços muito pequenos, acaba que o abate clandestino é a principal via de alimentação por proteína animal no mundo, né? E aí eu estou falando principalmente das grandes aglomerações humanas da Ásia, né? Especificamente a China. Nós temos aí casos como o Paquistão, nós temos regiões do Oriente Médio e muito associada à pobreza, inclusive, como especificamente o caso da África. O Brasil ele tem uma legislação que é de 1952 a princípio, que é o Regulamento de Produtos de Origem Animal, e que foi reformulado agora recentemente, 2017, passou por consulta pública e etc., agregou algumas questões da atualidade, e a legislação deixa bem claro que nenhum animal pode ser abatido para consumo humano sem antes ter passado por um processo de inspeção. A inspeção é feita por um médico veterinário habilitado pelo sistema público de sanidade animal, não de saúde pública. O que seria? Seria o Ministério da Agricultura, o IMA, ou no caso dos municípios que tem o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, fazer o acompanhamento desse abate. O abate clandestino acaba acontecendo muitas das vezes quando a pessoa vai e mata um suíno na própria fazenda, faz o armazenamento da carne, muitas das vezes doa essa carne para outros produtores, outras pessoas próximas, etc. Acontece também quando se mata um frango em casa, então a gente sabe muito bem que existe um risco de menor potencial muitas das vezes quando se mata um frango, diferente de quando se mata, de repente, um bovino, um suíno. Outra questão importante é que nas casas de carne, né, nos açougues, nos ditos frigoríficos com porta de varejo, o abate tem que ser, pela dimensão, pela quantidade de carne que se vende, tem que ser uma carne com origem certa, com origem identificada, com registro, com nota fiscal, com guia de transporte animal, com abate com inspeção médico-veterinária, tanto do sistema público lá
fiscalizando, mas também com um responsável técnico da própria empresa no local do abate, como acontece inclusive no matadouro aqui de Varginha e algumas cidades próximas aqui. É isso que vai garantir em primeira mão que a carne tenha qualidade. É importante dizer que a carne no abate clandestino ela já começa com uma péssima qualidade, né? Até mesmo porque existem doenças, existem características na carcaça no pós-abate que somente o médico veterinário capacitado e até mesmo pessoas que vão trabalhar na linha de produção e avisar o médico veterinário responsável é que vão identificar essas lesões e entender que essas lesões também têm repercussões nas musculaturas e que, obviamente, pode desencadear no consumo humano o desenvolvimento de doenças. Então, as estimativas no Brasil é que pode chegar em torno de 40% do abate clandestino de bovinos, né? E a gente sabe muito bem que existem relatos também de casas de carne, de frigoríficos que vai lá, abate 2, 3 cabeças e vendem essas carcaças, mas também matam 5, 6, 7 na clandestinidade, mistura as notas fiscais, e aí também tem um papel muito importante tanto da fiscalização da sanidade animal, quanto também da vigilância sanitária em estar fazendo a fiscalização. Esse é um serviço que o SUS presta à sociedade através da vigilância sanitária, através da garantia das condições mínimas desde a aquisição desse produto até mesmo a manutenção, o armazenamento para venda para os consumidores. Muito bacana. Quando a gente fala em abate humanitário, vamos entender que eu estou falando de forma geral aqui, e aí tanto vale para carne bovina, quanto para carne suína, quanto para carne de aves, né? Nós temos a fase da produção, e a gente colocou no primeiro bloco aqui alguns elementos importantes de uma produção onde vai garantir desde lá do pasto, desde lá da granja, a construção de uma carne mais saudável, né? Nós vamos ter o pré-abate. E aí, no caso específico de bovinos, por exemplo, os animais têm que ficar um determinado tempo, 24 horas, né, aguardando para se fazer o abate. E aí esse abate facilitar, inclusive, a própria sangria, os procedimentos que existem no abate desses animais. E o abate humanitário ele vem na perspectiva de diminuir o estresse durante o abate, né? Os estudos já deixam bem claro que existem alterações importantes que acontecem na carne quando o abate é feito com estresse. No caso específico de aves e de suínos, a gente tem a carne PSE, a carne BSE, que é uma carne devido à queima muito intensa de glicogênio no pré-abate, durante o processo de abate, essa carne acaba ficando com uma característica mais acinzentada, ela perde a coloração normal e ela também vai ter uma vida de prateleira. O que é vida de prateleira? O tempo no açougue, o tempo na geladeira do consumidor menor. Então, o abate humanitário tem a ver com formas e mecanismos de garantir o mínimo estresse durante o abate para que a carne tenha uma melhor qualidade no pós-abate. Muito bacana. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui com o Demétrio Junqueira. Estamos falando aqui da qualidade da carne. Você falou sobre o abate e pós-abate. Muito importante essa pergunta, por quê? Porque as pessoas pensam que abater o animal, você já tem a carne. E não é assim. Na verdade, você tem músculos que tem glicogênio, que é a forma de energia que vai ser armazenada nessa musculatura e que vai garantir a contração, o deslocamento de todos os seres aí vivos que a gente tem conhecimento, inclusive para consumo humano. Especificamente, após o abate, essa carne esse músculo tem que entrar num processo, depois de ter a inspeção, e tem que entrar num processo de refrigeração. Esse processo de refrigeração em câmaras frias acontece nos frigoríficos, acontece nos abatedores e, basicamente, o músculo no frio ele vai diminuir a acidez, né? Aliás, aumentar a acidez, diminuir o pH e, no prazo de 24 horas, retomar
a um pH praticamente neutro, aí próximo de 7, 6,8, e nessas condições o músculo se transforma em carne. Os micro-organismos nocivos que estão no abate vão diminuir ou acabar, né? E na restituição desse processo de pH neutro, de diminuição aí sim da acidez por uma neutralidade, nós já temos a transformação do músculo em carne. Isso é muito importante porque vai garantir, inclusive, por exemplo, a maciez da carne. Isso vai impactar na vida de prateleira, como a gente já discutiu aqui, o tempo que essa carne vai aguentar na geladeira. Isso vai impactar nos aspectos visuais da carne, inclusive na coloração da carne. Então, muitas das vezes a carne de um abate clandestino, uma carne de pasto, é uma carne que as pessoas falam que é uma carne borrachenta, né? Uma carne que você tem dificuldade no processo de mastigação de fazer com que ela se quebre a ponto de fazer a deglutição. E isso acontece por quê? Muitas das vezes está se comendo um músculo e não está comendo a carne, exatamente por esse processo de frigorificação, de refrigeração, de tratamento do músculo a frio, que vai garantir o processo de transformação do músculo em carne. Isso acontece em todas as espécies, mas especificamente no bovino é determinante para a qualidade da carne. Muito bacana. E o uso de hormônios em aves? Isso, na verdade, é uma questão muito controversa, porque no passado já foi se utilizado muito hormônio na produção avícola. Só que a produção avícola brasileira, ela é uma das maiores do mundo, uma das mais desenvolvidas, das mais tecnificadas do mundo e, portanto, nós temos aí aliado não só a capacidade tecnológica, a capacidade técnica, a nutrição de altíssima qualidade e, mais especificamente, no caso de aves, a questão da genética de alta qualidade, no caso do frango de corte. Então, o frango de corte, hoje em dia, com 42 dias entre sair do ovo, ele já está pronto para o abate aí com 2,5 kg, 3 kg, enfim, nessa faixa de consumo normal. Então, com 42 dias... podemos dizer, com essa rapidez do processo de desenvolvimento, de crescimento, que basicamente está na genética e na nutrição, não se aplica antibiótico em aves. Então, posso dizer que hoje em dia é uma lenda, né? Até mesmo porque, há pouco tempo atrás, era proibido, até mesmo por uma questão de marketing que engana o consumidor, colocar no frango congelado, etc., livre de hormônios. Assim como o óleo livre de colesterol, porque o colesterol é uma da gordura animal e nenhum óleo vegetal vai ter, e a gente tinha isso, no caso de frango, muitas das vezes a gente vai ter o frango sem hormônio. Mas todos os frangos de granja são sem não há utilização de hormônios, exatamente por esse processo que acontece muito rápido, e nesse prazo aí de 42, 45 dias no máximo, você já tem a condição de abate. Então, o antibiótico, o hormônio, aliás, mais especificamente, ele não vai ter capacidade de agir e influenciar de forma direta no desenvolvimento. Esse desenvolvimento rápido está mais associado à nutrição e à genética. Muito bacana. E quando a gente fala em carne suína, a questão muitas pessoas gostam de comer ela mal passada. Essa é outra questão controversa também, porque associou-se a carne suína ao ciclo da cisticercose, da teníase. Inclusive, no caso dos cisticercos, a mutação do ciclo, né, chegando ao sistema nervoso central, então gerando espasmos, desmaios, cegueira, muitas das vezes, quando os ovos da tênia de carne suína mal passada chegasse até ao globo ocular e etc. Agora, é importante entender o ciclo da tênia. Quando você come uma carne com cisticerco, primeiro, se você já está comendo uma carne com cisticerco, muito provavelmente essa carne é de abate clandestino, porque no abate convencional legal, essa carne já é retirada do consumo, né? Mas vamos entrar na hipótese de consumir uma carne com essa especificidade. Você vai desenvolver a teníase, né? A tênia sólida no intestino. Com o tempo, essa tênia sólida vai desenvolver e ela vai, nas fezes do humano, começar a soltar proglotes, que são os ovinhos,
E o consumo desses ovinhos na natureza, de repente com uma água contaminada, com uma verdura contaminada, é que vai fazer com que haja o ciclo da cisticercose, essa migração e podendo gerar, inclusive, distúrbios neurológicos associados à cisticercose. Então, comer carne suína mal passada não é risco. O risco é comer carne suína de abate clandestino. Muito bacana. Nosso tempo está acabando, Demétrio. Eu gostaria de deixar esse tempo para você direcionar para essas pessoas que estão nos assistindo e deixar algum conselho para essas pessoas na hora que for escolher algum tipo de carne para estar consumindo. A carne brasileira é uma carne de ótima qualidade. A gente tem que levantar as mãos para os céus de ter um dos lugares do mundo onde a proteína animal é das mais baratas para o consumo humano, né? Acho que todo mundo tem condição de comer proteína animal para consumo humano no Brasil. É importante entender que o abate clandestino é o principal problema para a qualidade da carne e, principalmente, entender que referência de supermercado, de açougue, de frigorífico, garante sim qualidade da carne, né? Essa questão que açougue é melhor que frigorífico, frigorífico é melhor que açougue, isso vai depender exatamente das formas de conservação. Então, prestar muita atenção no local onde se compra essa carne, eu acho que é o primeiro passo e o mais importante para não vir adoecer. Muito bacana. Demétrio Junqueira, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Estaremos mais uma aqui vez. de volta aqui em outros programas. Até a próxima. Agradeço.